Bem, meus amigos, então boa noite mais uma vez. Então, continuando aí com o andamento da nossa disciplina, né? Deixa eu pegar aqui o nosso... Então, hoje, seguindo aqui o nosso planejamento, né? Então, está aqui... Cadê? Então, seguindo aqui o nosso planejamento, nós já falamos aqui sobre a teoria geral de sistemas, né? Depois o Miguel falou do paper lá do Marcos. Tem problema, hein? Travou? Eu também estou achando também. Travou? Carregou? Tô travando. Voltou ou não? Foi? E aí, voltou ou não? Foi? Já parou. Caiu mesmo. Fabrício, tu tá de anfitrião agora. Não, o Marcos voltou. Voltei, né? Eu tô de co-host aqui. Eu posso botar para gravar, se Não, quiser. também não adianta, você não tá Gente, falando. Já está Tem gravando. que ver se ele volta, hein? Não, vamos lá. Então, voltou a gravar. Então vamos deixar de blá, blá, blá. Vou passar logo para o Fabrício Maione, então. Maione agora vai apresentar o TOR 2 para vocês. Vai apresentar não só a parte matemática do método, mas também a ferramenta que nós desenvolvemos lá por meio da parceria lá do IME com a UF. Né? Então, o TOR 2... internet. O TOR 2 é uma evolução do método TOR, né? O professor Simões criou o método TOR em 99, o Fabrício vai mostrar, foi a tese de doutorado do Simões. E aí o Fabrício evoluiu o método, né? Já trouxe uma nova proposta, que ele chamou de TOR 2, e junto com essa proposta veio uma ferramenta computacional que já realiza os cálculos tanto do método TOR 1, o TOR 1 era TOR 1, né? Era só TOR, mas agora como tem o TOR 2, o TOR virou TOR 1. Né? E aí, Fabrício propôs essa nova abordagem no método TOR, que ele chamou de TOR 2, e junto com ela, uma ferramenta computacional que realiza todos os cálculos que ele vai mostrar aí como usa. Tá? Então, preste atenção que esse é um dos métodos que são elencáveis para que vocês possam utilizar no trabalho de vocês da disciplina. Né? É o Electrimor, o TOR 2, né? Já esqueci dos outros. Né? Deixa eu ver aqui, cadê? Botei aqui. É o Prometheus SAP, o M1, o Electrimor, o TOR 2, o HP Gaussiano, o TOPSIS2NE e o HP TOPSIS2N. Né? Então, esses são os métodos aí que vocês poderão utilizar no trabalho, o VFT mais esses métodos. Tá? Então, preste atenção, porque o TOR ele resolve uma categoria de problemas muito específica. Né? Às vezes, você não tem todos os dados do problema, e etc., aí você consegue degradar ali o valor daquele dado. Então, preste atenção, que pode ser que algum de vocês tenha um problema que vai se encaixar certinho aí na modelagem com o TOR. Tá? Então, vamos lá, Fabrício. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Deixa eu passar aqui para mais um aqui. Bem, então, boa noite a todos. Já passou? Já. Estou vendo essa tela aqui, Fabrício. Beleza. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco. Então, o professor Marcos ele fez uma ótima introdução, contando um pouco da história, né, do método e a evolução dele. Então, como ele disse, começou em 99, o professor Simões defendeu a tese dele de doutorado e entregou como produto o TOR. Né? Ele é um método muito robusto
né, matematicamente. Ele é um método bem pesado, ele tem vários aspectos Peraí, diferentes, né, e ele se apropria. Ele é um método misto. essa entrada, esse slide inicial, é isso mesmo? A gente vai usar o Thor e ele explode na nossa cara, pô? É isso Não, mesmo? então, agora eu arrumei uma explicação. Ó, no Cinética me fez essa pergunta. Eu achei um pouco Aí, eu pesado. aí o que eu fiquei pensando? O professor Marcos Santos fala que a gente usa o Thor, às vezes, né? A gente não pode usar uma ferramenta, um fuzil para matar uma formiga, né? E realmente tem a ver com isso um pouco do Thor, né? Ele é um método que ele é muito robusto matematicamente, ele pode ser resolvido, ele pode ser utilizado para problemas simples, só que dá muito trabalho, né? Então ele é mais aplicável ali para problemas complexos, que é onde a gente tem incerteza para imputar, né? Onde a gente a matriz. Então, e eu brinco aí que eu falo que é um método explosivo, né? Então eu boto ele aí com martelo, que, enfim, Agora a propaganda do Thor. Entendeu? Eu acho que eu tentei aí me safar, eu não sei se eu consegui. Foi uma... Conseguiu sim. Saiu bom. Foi improviso ali na hora. Parabéns, Falei, vou tentar. Foi uma Vamos boa ver se cola, explicação. né? Começou Vamos ver se mandando cola. um Ficou mais excelente... convincente do que o martelo da decisão, né? Aquela foi uma ótima. tela de decisão, né? Aquela foi Inclusive, no artigo do LinkedIn, eu queria botar uma homenagem, né, ao professor Simões e a essa pessoa que fez a pergunta, o professor Simões, né? Que gostou lá do martelo para tomar decisão. Eu falei, é uma bela oportunidade de fazer uma homenagem aí à pessoa, né? Mas, enfim, então é um método bem interessante. A gente no IME, acho que foi a primeira leva de trabalhos, né, de ferramenta computacional, eu sempre conto isso, porque eu lembro que eu não sabia nada de multicritério, nem sabia o que era multicritério, e aí veio o professor Martins Santos e falou, acho que eu tenho uma ideia aí para a tua dissertação. Mas, Aí Fabrício, falou, só um detalhe. Essa frase, eu acho que eu não sabia nada sobre multicritério, mantenha ela para o resto da vida, porque eu também não sei nada sobre multicritério, por favor. Não tem como saber, realmente. Que nada sei. Exatamente. Mas assim, era nem saber o que era. Você sabia menos que nada, né? Isso. Menos que nada. E aí ele falou, olha, tem uma ideia aqui e tal, enfim. E aí me entregou falou, não, tem um presente para você. Ele começou falando, tem um presente. Eu falei, não pode ser coisa boa. Nunca é. Nunca é coisa boa. E ele veio ali com a tese lá do professor Simões, quase 300 páginas. Me deu esse martelo aí. Mais de 300 páginas para ler do negócio que eu nunca tinha ouvido falar, e um dos métodos mais difíceis que eu já vi, né, hoje conhecendo demais. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Mas, enfim, valeu muito a pena. Realmente é um método muito completo, muito interessante. Pretendo passar um pouquinho aí para vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição aí para ajudá-los, né? Então, vamos lá. Então, sempre para fazer uma introdução, vou passar rápido para a gente não perder muito tempo, mas eu gosto de fazer uma motivação. Então, Eisenhower, que era general do Exército Americano, ele disse, né, que a história do homem livre nunca é escrita pela sorte, mas pela escolha, a escolha dele. Isso é uma grande verdade, né? Então, muitas vezes as pessoas olham para as outras e falam, fulano conseguiu isso porque ele teve sorte, né? E a verdade é que nós somos produto das nossas decisões. Então, se a gente toma boas decisões, a gente tende a ter um futuro mais promissor, né? Vamos dizer dessa forma, né? Então, a gente é produto essencialmente das nossas decisões. E aí, esse psicólogo neurocientista, peguei essa frase dele, ele fala que a gente toma cerca de 20 mil decisões por dia, muitas delas na velocidade da luz. E aí eu comecei a me questionar se realmente isso é verdade, mas é verdade, né? A gente toma várias decisões e a gente nem pensa que tomou aquela decisão, né? Algo muito automático. Então, enfim, com que roupa que eu vou para o trabalho, se eu vou passar requeijão na minha torrada, se eu vou colocar manteiga, enfim. São decisões que a gente não para pensar, mas são decisões, né? E é um número muito expressivo. Daí eu coloquei aqui um mind-blowing, né? Então, hoje a gente tem aí, botei 5 serviços de streaming, pelo menos, né? Antigamente tinha a Netflix,
E não sei quanto a vocês, mas para mim é um verdadeiro desafio escolher um filme qualquer. E agora amplificou isso com mais plataformas de streaming, né? Então é uma decisão relativamente simples, que às vezes eu vou rodando ali para ver filme, vou pesquisando, fico com sono e durmo, não vejo filme nenhum. Não sei o que acontece com vocês, né? Mas é Já passei muito, por isso. muito comum, enfim, eu fico. Eu vou escolher Vou com a minha lá, esposa também. Olho para dormir, né? é, Já era. normalmente é assim, né? E isso está gerando um fenômeno, né? Que, enfim, que a gente achava que era muito bom a gente ter muitas opções, né? Seria ótimo para a gente escolher, mas isso gera uma fadiga mental na gente, né? Então, às vezes, é muito mais confortável botar ali no GNT e ver o, sei lá, o Decora, ou ver os Irmãos à Obra ali, que é algo que eu nunca escolheria para ver no streaming, mas é uma parada que te entretém ali, né? Ele consegue corresponder ali, ele cumpre a missão, né? Na verdade. Então, hoje a gente tem esse fenômeno da fadiga da escolha. Até o Netflix, recentemente, ele colocou uma seção chamada títulos aleatórios, né? Então, o cara que está em dúvida do que assistir, aperta aquele botão ali e ele te recomenda um vídeo. Muito isso ligado a essa dificuldade nossa de cognição quando a gente tem muitas alternativas e precisa tomar uma decisão, né? Então, eu trouxe um gráfico aqui simples que eu gosto e, enfim, o eixo Y é minha mente é maior confusão e o eixo X é o volume de dados que você tem. Então, assim, a priori, o que a gente pensa? Que quanto mais dados a gente tem, mais fácil é tomar uma decisão. Então, se a gente fosse pensar que minha mente é maior confusão em volume de dados, você vai falar, quanto mais dado eu tenho, né, menos confusão mental eu tenho. Né? Então, seria um gráfico ali, uma reta decrescente ou algo do gênero. Né? E, na verdade, foi provado que não é assim. Então, neurocientistas fiz um esboço muito rápido aqui do gráfico, mas mais ou menos o gráfico ele se comporta dessa maneira, né? Então, você num primeiro instante você está com a mente confusa, então você vai procurar dados, informações para embasar a tua decisão, e aí você vai procurar e vai procurar tanto que vai chegar no momento que você vai começar a questionar o seu próprio entendimento. Então você volta a um estado de confusão. Isso é muito doido, né? Que a gente sempre acha que quanto mais informação, melhor, mas às vezes é algo que te trava. E aí os neurocientistas eles fizeram uma imagem, escanearam o cérebro no momento de pouca informação e no momento de muita informação demasiada, e eles veem que é a mesma imagem. Então, a imagem que a gente tem quando a gente está confuso ali, quando a gente tem poucos dados, é igual à imagem do cérebro quando a gente tem muita informação. Né? Então, isso é um fenômeno interessante também, eu sempre gosto de citar. Eu tirei isso desse livro também, que é muito bom, recomendo vocês darem uma leitura. E aí, falando disso, de sobrecarga da informação, que enquanto a capacidade de processamento do computador ela sempre aumenta, né? A nossa mente humana é um gargalo nesse processo, né? Então a gente tem dificuldade de tomar decisões com muita alternativa, menos é mais, que gera aquela paralisia da análise, que é o que acontece toda vez que eu vou tentar escolher um filme lá no Netflix, né? Então, muitas alternativas podem também reduzir a satisfação da pessoa na sua decisão, mesmo que tenham feito boas decisões. E aí tem uma teoria aí da utilidade marginal decrescente, em você ter muitas alternativas, que cada opção que você coloca, você subtrai um pouco sua sensação de bem-estar. Né? Então, até que esses benefícios marginais dessa escolha se estabilizem de alguma maneira. Né? Então, requer muito mais tempo, esforço e pode levar a ansiedade, arrependimento, expectativa excessivamente alta e autoculpa se as escolhas não derem certo. Então, são fenômenos. Né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Só dar esse exemplo final aqui. Teve esse estudo que eu achei bem interessante, esse artigo, eu deixei o link dele aí, que ele fala sobre quando a escolha é desmotivante. Né? Então, ele trabalha em cima daquela premissa que você ter muitas escolhas
necessariamente mais motivador do que ter menos. Ele prova que não é isso, na verdade, né? E aí ele traz um exemplo nesse artigo do mercado nos Estados Unidos, e esse mercado ele tinha ali cerca de 348 tipos de geleia, muita geleia, né? E aí chegou uma pesquisadora e fez uma pergunta lá para o gerente do estabelecimento. E ela falou assim, você acha que esse teu modelo de oferecer tantos produtos, esse modelo é eficaz, ele funciona? E aí o gerente, imediatamente, ele pegou e apontou para um ônibus de turismo. Então, saiu um monte de gente do ônibus com câmera fotográfica e tal. Ele falou, funciona, todo mundo para aqui porque a gente tem 348 geleias, o cara tira foto, funciona nosso modelo. E aí, o questionamento dela foi, beleza, vamos testar isso. Aí, o que eles fizeram nesse teste, né? Eles fizeram dois quiosques ali, né, dentro do estabelecimento, um com 6 sabores diferentes de geleia e o outro com 24 sabores diferentes de geleia. O que eles constataram? Eles constataram que esse quiosque, onde tinham 24 sabores diferentes de geleia, paravam mais turistas. Então, esse quiosque chamava mais a atenção dos turistas. Ele chamava atenção, cerca de 60% das pessoas paravam nesse quiosque, enquanto o quiosque que tinham 6 sabores diferentes de geleia paravam cerca de 40% dos clientes, né? Só que aí ela fez uma análise de conversão em venda. Fala assim, beleza, né, esse aqui para mais gente, mas será que qual vende mais? E aí, desses 24, nesse quiosque que tem 24 sabores diferentes de geleia, cerca de 3% compravam, efetivamente, dos que paravam, enquanto no que tinham 6 sabores diferentes de geleia, 30% compravam. Então, fazendo uma matemática aí, a gente vê que o quiosque que oferece menos opção era o que vendia mais, porque as pessoas estavam mais confortáveis ali para tomar aquela decisão, né? Então, isso é uma prova dessa nossa dificuldade cognitiva aí de tomar decisão, né? Esse outro artigo também eu acho bem interessante, eu gosto de citar. Ele fala que quanto menor for um grupo de tomada de decisão, maior a probabilidade de fazer a escolha certa, né? Então, ele separa a decisão em grupo em 2 tipos. Correlacionada, são informações correlacionadas, né? Que são informações, são coisas aceitas ou conhecidas por todos os membros, e informações não correlacionadas, que são fatos percebidos apenas por alguns membros do grupo. Então, assim, o que acontece? As informações não correlacionadas, elas ficavam limitadas a um número pequeno de pessoas num grupo, porque são informações que apenas alguns sabiam e detinham aquele conhecimento. Quando a gente fala da correlacionada, são informações mais comuns. Quanto maior o grupo que você tem para tomar a decisão, mais fácil você perder essa informação não correlacionada. Essa informação ela fica apagada ali diante da tua amostra de decisão. E aí ele chega ali que um grupo de mais ou menos, né, de uma faixa de 5 a 20, seria um grupo interessante para tomar decisão, né? Enfim. E aí, por que eu falei tudo isso, né? Isso é uma introdução a isso que a gente estuda, né? Então, já que a gente tem essa dificuldade aí cognitiva de tomar decisão e tudo mais, nós precisamos de uma ferramenta que apoie essa tomada de decisão, né? Então, daí vem os métodos de apoio à decisão. Então, só uma introdução e uma motivação aí para o nosso estudo. Então, isso aqui todo mundo já está mais do que sabendo, já falamos em várias aulas, mas tomar uma decisão, a gente tem várias alternativas e a gente quer escolher a que melhor atende às necessidades, pensando nos valores, preferências, crenças. E aí a gente tem os métodos de apoio à decisão para isso, ok? E aí a gente entra onde se usa o multicritério, né? Basicamente quando a gente tem critérios que são conflitantes entre si e a gente tem essa dificuldade aí de tomar decisão, né? E aí
Esse exemplo também já foi até dito pelo professor Marcos, mas foi usado recentemente para a Marinha, né? Para a escolha do projeto lá, classe Tamandaré, né? Usou um método multicritério, método multicritério, utilizando 215 critérios aí para fazer análise, né? Então, bastante usual e é bastante importante que isso seja usado tanto em instituições públicas e privadas para dar ali legitimidade, né? Transparência ao processo de decisão. Então, entrando na parte teórica, efetivamente, né, a gente tem falado aí de métodos da escola americana, métodos da escola europeia, então a gente já viu alguns em sala. Então, os métodos da escola americana, eles se utilizam ali da teoria de utilidade multiatributo e programação matemática, enfim. E a escola europeia, as relações de sobreclassificação. Então, a gente já viu das duas escolas e métodos das duas escolas, né? E onde o TOR se enquadra, né? O TOR, ele é um método híbrido. Então, ele tem características tanto da escola americana quanto características da escola europeia e francesa. Então, ele trabalha ali com um modelo de sobreclassificação, que nem a gente viu aula passada, né, no Electri, né? Então, ele trabalha ali com APB, AQB, A e B, mas de alguma forma ele tem também uma função de agregação não transitiva, né? E essa função ela trabalha de uma forma numérica ali, enfim, eu vou explicar no exemplo que a gente vai fazer. Então aqui alguns exemplos de método da escola americana, europeia e híbrido, e o método híbrido TOR, né? Enfim, tem outros aqui, mas citei alguns. Então o TOR ele é um algoritmo híbrido de apoio multicritério para processos decisórios com alternativas discretas, né? Então, ele se utiliza aqui, né, da modelagem de preferência, da teoria da utilidade e teoria multiatributo para quantificar a atratividade de uma alternativa pela criação dessa função, que eu disse, essa função de agregação não transitiva. Então, o que o TOR faz? O TOR ordena alternativas discretas, ele elimina critérios redundantes, ele faz isso por meio da TCA, né? Ele verifica a duplicidade de informações e ele verifica e quantifica a elevação da imprecisão do processo de decisão. Então, ele trabalha também ali com incerteza, né? Com a imprecisão do teu dado. E ele faz isso pela teoria dos conjuntos nebulosos, né? Então, como é que é isso de eliminar critério redundante, né? Basicamente, o TOR ele tem um módulo que é chamado TCA, que é a teoria dos conjuntos aproximativos, né? E no final vocês vão ver até no sistema, a gente pode rodar esse módulo no sistema, né? E aí o que ele faz? Ele basicamente vai rodar o problema inteiro com todos os critérios. E aí esse problema inteiro com todos os critérios, ele vai dar uma ordem das alternativas. Aí beleza. Aí o que ele faz? Ele vai tirar o critério de menor peso primeiro. Aí ele vai tirar esse critério. E ele vai rodar essa análise sem esse critério. É como se ele eliminasse aquela coluna da matriz de decisão. Eliminou, né? Beleza. E ele roda de novo. Aí ele vai ver o resultado. A ordenação que ele gerou é igual à ordenação original, com todos os critérios? Bem, então se a ordenação com todos os critérios dá um resultado e a ordenação tirando um critério dá o mesmo resultado de ordenação, quer dizer que aquele critério ele é irrelevante. Ele pode ser retirado. E aí ele é retirado quer dizer, ele não é retirado. Propõe-se que ele seja retirado da tua análise. Ele mostra que aquele critério ele é relevante na tua análise. E aí ele vai fazendo as análises com o segundo critério de menor peso, e aí ele roda. Houve alteração na ordenação entre a original e essa que está sem o primeiro critério e sem o segundo. Está diferente? Então o segundo critério ele não pode ser retirado, porque ele fez diferença na tua ordenação. Então o TCA ele funciona mais ou menos assim. Eu vou depois mostrar isso
no sistema. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, mas só para entender. Só para, de início, ficar mais tranquilo. Então, o que você precisa aí para aplicar o TOR? Então, basicamente, você precisa ter os pesos. Fabrício, Sim. quando que ele para de testar o que... Ou ele testa todos os pesos, ou ele, em algum momento, quando ele vê um que é relevante, ele para de testar, ou continua a testar? Não, ele vai testando, ele testa todos, na verdade, todos os critérios, tá. né? Mas ele não faz combinatória, não. O que ele faz? Ele vai primeiro ali, dá para retirar o primeiro? Beleza, retirou o primeiro. Aí ele vai testar sem o primeiro e sem o segundo. Se eu tirar o primeiro e o segundo e eu tiver a mesma ordenação, quer dizer que eu posso tirar os dois critérios, né? Porque a ordenação original ela é igual à ordenação sem os dois critérios. Então, quer dizer que esses dois critérios não estão fazendo diferença na minha análise. Então, ele vai Porque acumulando os critérios que ele vai eliminar, até um ponto que a Isso. ordenação muda. Aí, quando muda, ele para. Não, ele continua, porque o outro critério pode ser que tenha um critério para frente de peso maior que tem ordenação diferente. Entendi. Entendeu? Legal. Ele faz todas mesmo. Legal, entendi. É legal. E aí, você no final, você vai ter ali uma informação que eu acho importante, né? Fala assim, beleza, você rodou o TOR, mas esse critério aqui não fez a mínima diferença. Eu acho que é uma informação legal para a gente, né? É uma informação valiosa para uma análise. Então, você rodou e a informação, sei lá, raio de ação do navio ali foi indiferente. Ou a tripulação não fez diferença, né? Entendi. E aí o TCA ele diz isso. E ele é associado a outra ferramenta que a gente vai ver depois também. Beleza. Obrigado. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem parar, não tem problema nenhum. E eu vou tentando explicar. Então, você precisa do quê? Do peso, do critério. Você precisa de um limite de preferência e um limite de indiferença para cada critério, que são aqueles limites que a gente já viu. E eu vou mostrar o exemplo numérico para ficar mais fácil, né? O que é o limite de preferência e indiferença? Lembra quando a gente estava trabalhando no elétrico sobre classificação, e a gente, se eu tiver um valor acima do meu limite de preferência, eu tenho uma preferência estrita, uma preferência forte. Se ele tiver entre meu P e Q, ele é uma preferência fraca. Se ele tiver ali abaixo do Q, ele é uma indiferença, né? Então, esses são os critérios de entrada para cada critério. Cada critério pode ter um P e Q diferente. Discordância. O que é discordância? Discordância é um conceito que eu gosto sempre de explicar com um exemplo, né? Então, vamos supor que a gente tem duas alternativas, né? Uma alternativa, acho que até já foi dado esse exemplo aqui, mas, enfim, o conceito ele é o mesmo, né? Você tem uma alternativa que é muito superior à outra, então a gente compara uma Lamborghini com um Gol, né? Então a Lamborghini ela é superior ao Gol em tudo, mas vai ter um critério que ela vai perder de lavada. Qual que é esse critério aí? Preço. Consumo. Preço de lavada. Consumo E o consumo do combustível também. Consumo é design. Não, quer dizer, o ganha, né, o Lamborghini. Consumo muito mais alto, enfim. Tem suas perdas, mas vamos olhar lá, né, se fosse uma análise com custo, design, velocidade, enfim, algo desse gênero, né? No critério custo, perdeu de lavada. Só que ele perde de uma diferença tão grande, mas tão grande, que você gera dúvida no teu decisor. Esse é o conceito. Uma alternativa, ela é de muito. E como ela perde de muito, isso gera uma dúvida no teu decisor. E as duas ficam indiferentes entre si, né? Então, as duas levam, na matriz que a gente vai ver, uma nota meio e meio. Elas levam a mesma nota no final das contas, por conta dessa dúvida. Então, esse é o conceito de discordância, né? Pertinência.
Pertinência, a gente vai precisar tanto para o peso quanto para a classificação das alternativas. O que é classificação das alternativas? São os valores da matriz de decisão. Então, o que é pertinência? É o grau de segurança do dado. Então, qual o grau de segurança que você está dando aquele dado ali, aquela informação? Eu estou dizendo que a velocidade média do gol ela é X. Qual o grau de segurança que você está dando esse dado, essa informação? Numa escala de 0 a 1. 1 é que eu estou plenamente seguro que essa é a velocidade máxima do gol, por exemplo. Ou a velocidade de consumo ali por gasolina ou álcool, enfim. Né? E 0, eu não tenho segurança nenhuma nessa informação que eu estou dando. Então, consumo em combustível, em gasolina, consumo em etanol. Né? Foi feito um teste ali, blá, 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 enfim, uma revista disse que é X, a outra disse que é Y, a outra disse que é Z. Aí você faz ali, sei lá, uma média, alguma coisa do gênero, e você não vai dar um conceito 1, porque você não tem certeza daquela informação. Né? Agora, não, eu tenho certeza absoluta dessa informação que eu estou fornecendo, desse dado que eu estou fornecendo. E aí eu vou dar uma nota 1 para isso. Tá? A gente vai ver isso numa matriz, vai ficar mais fácil, e eu vou dar até um exemplo de um artigo que isso ficou bem explicado. No caso, essa ideia vale para os pesos também, Fabrício? Que eu vi. Vale para o peso também. Depende o grau de segurança que você está atribuindo àquele peso. Né? Normalmente, nos artigos que a gente escreveu, a gente coloca 1. Né? Porque a gente tem alguma certeza do peso, né? Mas você tem essa condição. Se você não tiver plenamente certo daquele peso, você pode dar uma nota mais baixa, porque tudo isso vai ser utilizado no teu modelo. Então, você vai, de alguma forma, degradar aquela pontuação, né? Você vai jogar aquela nota para baixo. A gente vai ver quando jogar na função de agregação não transitiva. Tranquilo, obrigado. Mas, beleza. Isso é tanto para peso, realmente, quanto para os valores ali da tua matriz. Bem, isso aqui a gente já viu, né? Enfim, esse é característico do Thor, mas ele vem de outras modelagens. Então, você tem uma preferência forte quando a diferença entre dois valores dentro de um critério for maior que o P, que é o limite de preferência. Quando você tem a diferença entre duas alternativas, né, dentro de um critério, está entre Q e P, você tem uma preferência fraca. E quando você tem a diferença entre duas alternativas dentro de um critério estiver abaixo de Q, você tem um A e B. Então, você tem uma indiferença. Então, você tem um empate entre as alternativas. Tá? Bem, então trouxe aqui um exemplo de um artigo para ficar mais claro isso já foi ensinado, mas acho que sempre vale a pena relembrar, já que são muitos dados, muitas informações que a gente tem nas aulas, né? Então, eu peguei o exemplo aqui de um artigo que a gente escreveu, e, por exemplo, dentro do critério velocidade máxima, né? E aí eu coloquei as alternativas que foram utilizadas, são navios de guerra. A gente queria selecionar um navio de guerra para a Marinha do Brasil. E aí, como é que essa história é de APB, AQB, AIB, né? Eu peguei aqui alguns exemplos, né? Então, se eu comparar essa alternativa LCF com a alternativa F125, a diferença delas dá 30 menos 26, dá 4. Né? 4 é maior do que P. Tá vendo? Ó, velocidade máxima aqui. Os valores vão P é 3, Q é 1 e a discordância é 6,32. Então, se eu pegar aqui 30 menos 26, deu 4. 4 é maior que P? Nesse caso, sim. Então, ele é um APB, ou seja, eu tenho uma preferência forte do navio LCF sobre F125 no critério velocidade máxima.
Então, a gente tem um APB. E aqui? Então, aqui eu estou comparando T45 com a frame, e aí eu estou comparando como se eu tivesse T45 sendo... A gente vai ver isso no Tor, como é que funciona, né? Mas eu estou fazendo análise dessa em comparação a essa. Né? Faz diferença, senão seria o contrário, né? Seria um BQA. Mas vamos lá. Comparando o T45 com a frame. Vai ficar 29 menos 27, deu 2. 2 está entre 1 e 3, que é o valor de Q e P. Né? Tá aqui. Não sei se vocês veem meu mouse, acho que sim, né? Aqui, ó, AQB. Então, o valor de Q é 1, o valor de P é 3 e a diferença entre as duas é 2. Então, eu tenho uma preferência fraca da T45 para frame. E, por último, eu estou comparando aqui a frame com a F125. Né? Então, se eu fizer a diferença das duas, isso aqui vai dar 1. E 1, vocês podem olhar aqui, 1 é exatamente o meu valor de Q. Então, se ele é meu valor de Q, ele se enquadra aqui. Né? Então, a diferença é menor ou igual a 1. 1 é menor ou igual a 1. Né? Então, acho que eu até botei errado aqui. Não sei como é que eu escrevi. Mas, enfim, está certo. É um A e B. Então, você tem uma indiferença entre as duas. Realmente, um ponto em velocidade não é nada muito relevante, né? Ficou claro, pessoal? Fernando, Ficou entendeu? claro, mas assim, os valores de P e Q, como que eles são definidos? Porque eles são fundamentais aí nesse retorno, Sim. Eles são definidos, Fernando, com os especialistas. Né? Então, tá. assim, então a gente sentou eu sentei lá com os especialistas, e aí, o que é uma diferença relevante no critério velocidade máxima? E aí os especialistas chegaram no consenso que acho que está, velocidade sem nós aqui, né? 3. 3 é uma diferença relevante. Então, se eu tiver uma diferença maior que 3, eu tenho uma preferência forte de uma alternativa sobre a outra. Ok. O que é uma diferença irrelevante? Os especialistas disseram 1. 1 é uma diferença irrelevante. Então, tanto faz para mim um navio ser 27 ou 26. Isso não faz muita diferença. Né? E esse é meu Q. E aí, se eu tiver uma diferença maior que 3, aí eu tenho uma preferência forte. Se eu tiver um valor nesse intervalo aí de 1 e 3, né, por exemplo, 2, né, eu tenho ali uma preferência fraca. Né? E se eu tiver uma diferença de 1 ou menos, eu tenho uma indiferença. Isso é para cada um dos critérios que a gente utilizou. Você vai ver que raio de ação, por exemplo, tripulação, já é diferente. Né? Então, o que é uma diferença relevante? Aí eles falaram, 28 pessoas é uma diferença relevante. Então, se eu tiver uma diferença ali de mais de 28 pessoas, no caso, vocês estão vendo aqui que a gente utilizou menos aqui. Por quê? Porque consideramos no estudo que quanto menor a tripulação, mais interessante para a gente. Então, no TOR, toda vez que você trabalha com um critério que é monotônico de custo, você vai entrar com um valor negativo na matriz. E quando for um critério monotônico de lucro, um valor positivo. Então, custo, tudo é negativo. Tripulação, negativo. Né? Consumo do carro, negativo. Né? Enfim. Então, vem da conversa com os especialistas isso aqui. No caso, eu botei 2 critérios aqui. Desculpa, 3 critérios aqui. Mas no estudo a gente usou 9. Inclusive com variável, para vocês como é que a gente fez. Beleza? Legal. Legal, foi, né? Ok. Bem,
aqui vem a parte da função de agregação não transitiva, né? E aqui gera o susto normalmente do pessoal quando mostra. E parou a gravação. Voltou. Beleza. Quando a APB é maior, o somatório do que a APB for maior do que o somatório do todo o resto, vamos dizer assim, o que é a preferência fraca, indiferença, ou uma preferência fraca de outra alternativa em comparação à primeira, ou de outra alternativa, né, uma preferência forte de A2 com A1, no exemplo vai ficar mais simples. Eu vou dizer que eu tenho uma dominância de uma alternativa sobre a outra. Tá? Então, essa é a situação mais rigorosa. E a IS2 ela é um pouco menos rigorosa, porque ela vai contabilizar a atratividade não só de APB, quando você tem uma preferência forte, mas também de uma preferência fraca. Então, ele contabiliza preferência forte e preferência fraca. E, finalmente, S3, ele contabiliza APB, AQB e A e B. Então, se não está fazendo sentido, não tem problema. A gente vai fazer o exemplo, vai fazer. Isso aí é tá? por critério, né? Isso. Lembra que a gente foi separando ali, né, o que era APB, AQB, A e B? A gente já aprendeu a classificar o que é um APB, um AQB, um A e B. E aí, o que ele faz? Né? Eu vou comparar, por exemplo, a primeira alternativa com a segunda alternativa. Aí eu vou em cada critério e vou analisar se dentro daquele critério eu tenho uma preferência forte da alternativa 1 sobre a 2? Tenho, beleza. E o segundo critério? Eu tenho uma preferência fraca da 2 sobre a 1. Ok. Terceiro critério. Eu tenho uma indiferença da 1 sobre a 2. Quarto critério. Eu tenho uma preferência forte da 2 sobre a 1. Né? Então, você meio que classifica essas diferenças e depois a gente vai ver que a gente vai pontuar. Isso aqui vai virar um valor. Né? Esse APB ele vai virar um valor, dependendo do que a gente vai, se for um APB, um AQB, um A e B. Ele vai levar um valor diferente. Aí eu vou mostrar no exemplo, vai ficar mais claro. Mas o que a gente trata inicialmente é que o somatório dos APBs, se ele for maior do que o somatório de todo o resto, você tem uma dominância de A1 sobre A2. No caso, esse peso é multiplicado, o peso é multiplicado, é aquela ideia dele leva a alternativa, leva ao peso, né? Isso. A ideia é que ele leva um número, é isso, ele leva um peso. Mas se ele for um APB, eu vou adiantar um pouco, mas depois eu vou explicar de novo. Se ele for um APB, ele leva o peso inteiro. Então, o peso daquele critério é 10. Então, se ele é um APB, ele vai levar peso 10. Vamos supor que ele ganhou ali naquela comparação. Então, ele vai ganhar peso 10. Se ele for um A e B, que é uma indiferença, ele vai levar metade desse peso, que é o peso, vai levar 5. E se ele for um AQB, ele vai levar uma proporção. Isso é o TOR 2, tá, gente? O TOR 1, ele funciona de uma forma diferente. Vou explicar também. O A e B, se ele for um A e B, desculpa, um AQB, ele vai levar uma proporção entre o A e B, que é metade do peso, e o peso integral, que é 10. Então, ele vai levar uma proporção entre 5 e 10. Tá? Então, o TOR 2 ele funciona dessa maneira. O TOR 1 já é de outra maneira. O TOR 1, o APB, ele leva o peso inteiro e o A e B leva metade. Mas o AQB, ele leva o peso inteiro também. Tá? Ele não leva a proporção. Então, isso foi uma das mudanças que a gente fez no algoritmo. Foi uma evolução que a gente pensou que agregaria aí para o algoritmo. Né? Bem, e aí, outra coisa interessante do TOR é que ele trabalha ali com esse conceito de falta de segurança do dado, né? Grau de segurança do dado, imprecisão. Né? Então, ele quantifica a imprecisão para cada peso e para cada valor na tua matriz de decisão.
Então, como eu disse para vocês, a gente vai ter uma matriz de valores, uma matriz de decisão, e ao lado a gente vai ter uma matriz de pertinência. E essa matriz de pertinência vai ser, a gente vai colocar o grau de segurança do dado que a gente está imputando ali, para cada valor que a gente está imputando. Tá? Então, a gente vai trabalhar com duas matrizes. Uma com nossos dados e a outra, né, por exemplo, se você cruzar ali A4 com A4, não, A4 com A3, por exemplo. A4 com A3 tem valor 10 na matriz de decisão. Na matriz de pertinência, A4 com A3 vai ter um valor entre 0 e 1, que vai ser o grau de segurança daquele dado. Fala, não, pô, estou totalmente certo, aquele valor é 10. Tá? Em todos os manuais que eu li daquele produto, é um valor de manual, aquele valor é 10 com certeza. Aí você vai atribuir valor 1 nessa matriz de pertinência. E isso aí, se você colocar um valor menor que 1, isso vai degradar aquela pontuação que eu falei com vocês, ali do APB, do AQB, do A e B. E aí no exemplo vai ficar mais fácil. Eu vou fazer um exemplo numérico passo a passo com vocês. Mas queria que vocês entendessem a ideia primeiro, como é que ele funciona. Então, é importante saber que você tem uma matriz de pertinência que vai, de alguma forma, impactar a tua tomada de decisão. E faz todo sentido isso, né? Porque se você está imputando uma informação, um dado, e você não está totalmente certo daquele dado que você está imputando, isso não pode ter o mesmo peso do que um dado que você tem certeza. Né? Então, se eu tenho ali, no estudo da escolha do navio, a gente fez isso. Né? Eu tinha várias fontes de custo, preço de documentos oficiais de marinha, sei lá, espanhola, enfim. Eu tinha fórum de militares da reserva do exército americano. Não é igual, você não pode, porque um era muito especulação. Eu ouvi falar que custou isso. Não é igual um documento. E no final das contas, eu não posso dar o mesmo valor para isso, para essa comparação. Então, é legal que você consegue degradar ali quando você não tem certeza. Isso é muito interessante, é um ponto muito pertinente do TOR. Então, é o que eu disse, a gente tem uma escala aqui de 0 a 1. Então, 0, você está totalmente seguro daquele dado, e 1, você está absolutamente certo daquilo que você está imputando. Então, e outro grande ganho aí do TOR é que vamos supor que você tem uma matriz de decisão e você não tenha alguns dados, né? Então você não tem eu estou comparando o navio com o navio, mas eu não tenho aquele dado daquele critério. O que a gente faz normalmente em multicritério? O que é feito? Se eu não tenho como comparar a minha matriz, eu vou ter, porque eu tenho um critério só. Às vezes eu tenho 15, mas não tenho um. Eu não tenho como comparar aquele critério, ou eu vou excluir o critério. Então, ou eu excluo a alternativa, ou eu excluo o critério. E aí, qual é a outra grande sacada do TOR? Eu não preciso fazer isso. Né? Eu posso atribuir um valor estimado, né? Um valor estimado. Então, normalmente a gente não sabe o valor exato, mas a gente tem uma ideia ali de um intervalo que aquele valor está. Né? Normalmente funciona assim. E aí você pode atribuir, nessa outra matriz que eu disse, uma pertinência mais baixa. Né? E aí você acabou degradando aquela informação, então aquela informação não vale tanto. Mas você consegue usar aquele dado. Sério. Você pode rodar o modelo usando o dado estimado e na matriz de pertinência usar um valor mais baixo. E aí você não perde aquele dado. Você não perde aquele critério, nem perde aquela alternativa. Né? Então, isso é muito legal, muito interessante. Para mim, uma outra grande vantagem do TOR, usar quando você não tem todos os dados na tua matriz.
Bem, aqui começa a evolução do método, né, que é o método TOR2. Então, basicamente, o que foi proposto? Foi isso aqui, né? Quando tem o A e B, ele vai valer metade do peso, e o AQB vai ser aquela proporção que eu comentei, né? No TOR original do professor Simões, o A e B valia o peso inteiro, né? Mas a gente foi vendo ali nas pesquisas e tudo mais de artigos que houve uma mudança ali no meio do caminho, né? E eles já consideravam o A e B como metade do peso. Então, quando eu peguei o TOR para trabalhar, o TOR original mesmo, ele considera o peso inteiro, né? Mas quando a gente pegou ali alguns artigos, depois a gente percebeu que o A e B já estava valendo como metade do peso. Então, o TOR do TOR Web, ele considera o A e B como metade do peso, para seguir a tendência que já estava acontecendo. E o AQB é novidade total, né? Ele é essa proporção entre o A e B e o APB. E como é que é essa proporção? A proporção ela se dá por essa fórmula aqui. A gente faz tipo uma equivalência ali, né? Eu posso até mostrar para vocês que a gente faz uma proporção, né? Essa diferença, vou mostrar no exemplo, vai ficar mais simples. Mas basicamente você vai pensar nos valores de P e Q que você tem e você vai pensar ali qual seria o valor justo para atribuir entre a metade e o inteiro, dependendo do valor que você tem da tua diferença comparando com P e Q. No exemplo vai ficar mais claro. Então, vamos lá. Então, na situação que ocorre APB, AQB e AIB, o valor do peso do critério ele é multiplicado pelo índice nebuloso aproximativo. Esse índice nebuloso aproximativo ele vem dessa matriz de pertinência. Tá? Sei que deve estar complicado aí associar, mas no exemplo, prometo, vai ficar tranquilo. No TOR original, só era multiplicado pelo AQB. Então, o que acontecia? A incerteza ela era quantificada de forma parcial. Só em situações que eu tinha preferência fraca. No TOR2, não. Você consegue quantificar a incerteza tanto na preferência forte, fraca e indiferença. Ou seja, você consegue contemplar a incerteza em todas as situações. Então, isso foi outro ganho interessante aí para o TOR. Então, quando vocês forem trabalhar com incerteza, sem dúvida, eu acho que o TOR2 vai se enquadrar melhor, porque ele vai quantificar a incerteza total, não só a situação que é a QB. Né? Beleza. Sim. A incerteza ela é basicamente quando o decisor ele não tem certeza do que traduz aí, quando ele não tem certeza dos dados que ele vai estar passando, é isso? Isso, a incerteza que a gente chama aqui é exatamente a matriz de pertinência. Se você tem uma matriz de pertinência que ela é toda 1, você está totalmente certo do dado que você está imputando. Né? Tanto dos pesos, tanto os valores da matriz de decisão. Né? Agora, no momento que você tem valores abaixo de 1, você já começou a gerar uma incerteza. Né? Talvez aquele dado ali não é tão claro para você. Né? Você está imputando ele na tua matriz, mas você não está tão certo daquilo. Então, isso aí já é uma incerteza. Não, beleza. Tá? O que a gente chama de incerteza é o que está dentro daquela matriz de pertinência, que a gente vai ver. Lembra, vai ter a matriz de decisão e uma matriz ao lado igual de pertinência. Então, quando ela está toda 1, estou certo. Quando eu tenho valores abaixo de 1, é que você já começou a ter uma incerteza naquele dado que você está colocando. Perfeito. Beleza. Tá bom? Beleza. Quando eu mostrar o exemplo, vai ficar um pouco mais fácil. Tá, isso aqui eu já falei, que na falta de dados a gente pode estimar um dado e atribuir um valor mais baixo de pertinência, né? E dessa forma a gente evita eliminar uma alternativa, um critério. Às vezes você perde um critério aí importante porque você não tem um dado só. Então, e o TOR2 ele resolve isso. Então aqui eu coloquei o exemplo
só para vocês verem o que você precisa para rodar o Thor. Então, você precisa aqui. Isso aqui a gente chama de classificação das alternativas, né? São os dados das alternativas dentro dos critérios. Então, você vai precisar um P, um Q e um D para cada critério, um peso para cada critério, e aqui é a minha matriz de pertinência, que eu falei. Então, aqui, Fernando, por exemplo, no critério 3, você tem os valores aqui iguais a 1. Então, você está certo desses valores, você tem certeza absoluta deles. E o peso aqui nem tanto, a gente jogou um 0,8. Né? E os outros valores aqui, eles estão abaixo de 1. Então, aqui, eu tenho algum grau de incerteza nesses valores aqui. Então, nessa matriz, esses valores eu tenho certeza. Esses valores não. Né? Então, você já tem... Entendi. Beleza? É percentual isso, né? Oi? Quando é 1 é 100% de certeza, 0,8 é 80%. Ele não vem bem da porcentagem, não, mas dá para pensar assim. Ele vem da parte da variável fuzzy. Ah, né? Entendi. Ele vem daquele do fuzzy, do 0 e 1 e tudo mais. Né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Para simplificar, pode pensar assim, né, de alguma forma. Então, beleza. Você precisa desses dados aqui para rodar. Com isso, você já roda. É o mínimo que você precisa para rodar. Aí eu trouxe um exemplo aqui e vou tentar explicar. Deixa eu... Então, é esse mesmo exemplo. Então, o que a gente faz primeiro? Aqui é o nosso exemplo completo, né? Aí eu vou fazer primeiro a comparação de A1 com A2. Depois eu vou comparar A1 com A3. E depois eu vou comparar A2 com A3. Então, vão ser 3 comparações que eu vou fazer. Sendo que quando eu comparo A1 com A2, eu também comparo A2 com A1. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Então, quando a gente faz A1 com A3, a gente faz a volta, faz A3 com A1. Quando faz A2 A3, faz A3 A2. A gente vai ver isso. Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos comparar A1 com A2. Então, vamos lá. Dentro do primeiro critério. Se eu fizer aqui 7 menos 5, vai dar 2. 2, qual é o nosso P? É 1,9. Não é isso? 2 é maior que 1,9. Então, esse critério é o quê? Ele é um A1, P, A2. Ou seja, eu tenho uma preferência forte da alternativa A1 sobre A2. Ok. Vamos para o critério 2 agora. O critério 2 é 4 e 3. Aí eu faço 4 menos 3, 1. 1 está entre 0,9 e 1,9. Não é isso? Então, se ele está entre 0,9 e 1,9, ele é um AQB. Ok. Aqui, 5 menos 5,5 deu menos meio. Então, se ele é menos meio, ele é um A e B. Um B e A. Né? Um AI, A1 e A2, um A2 e A1. Tanto faz, porque eles são indiferentes. Né? Então, beleza. Por quê? Porque ele está ele está abaixo de 0,9, a diferença. E, por último, 3 menos 7 dá menos 4. Menos 4, ou 4, né? 4 é maior do que P. Então, se 4 é maior do que P, eu tenho, dessa vez, um BPA, porque é negativo, né? Na verdade, esse cara aqui, A2, que tem uma preferência forte sobre A1, porque 7 é maior que 3. Então, esse cara tem uma preferência forte sobre esse. Esses caras são indiferentes entre si. Esse A1 tem uma preferência fraca sobre A2. Então, é A1 que A2. E esse A1 aqui, ele tem uma preferência forte sobre A2. Então, ele é A1 P A2. Tá? É importante separar bem, porque isso que vai para a nossa matriz de decisão. Tá? Agora, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente vai atribuir um peso a isso, um número a isso?
Fabrício, Ok. teria como Sim. voltar só essa última aí, A2, PA1? Só ligar aqui, Lucas, o meu carregador, senão vai Ok. cortar aqui a nossa. Aqui, ó. Rapidinho. Fala, Lucas. Qual você quer que eu repita? Só a última mesmo, A2, PA1. A2PA1, por quê? Porque se você olhar aqui, A2 tem 7 e A1 é Isso. 3. Então, ele vence, A2 vence A1, vamos dizer assim, domina A1 por uma diferença maior do que P, que é 1,9. Ele domina com uma diferença de 4. Né? Então, na verdade, não é A1 PA2, não é A1 que dominativa A2 que está ganhando de A1. Então, você tem um A2 PA1, não é um PA2, não. Tá? Então, essa ordem vem disso, vem em virtude dessa comparação. Isso é importante porque a gente vai jogar isso naquela matriz. Isso. Tá? Beleza. Apesar Então, de essa Beleza? comparação a gente pode fazer independente, né? Se for A1 com A3, se o A3 for maior, a gente já coloca A3, PA1. Isso aí. Tranquilo, valeu. A3PA1, Beleza. A3PA1. Ou em diferença, A1 e A3, A3 e A1. Diferença, tanto faz mesmo. Valeu. Colocar um ou outro. Tá? E aí, agora a gente vai jogar um peso nisso. Aí lembra que eu falei, como é que é o TOR2? Aqui é um A1 PA2, né? Então, se ele é um A1 PA2, ele vai levar o peso inteiro, 6. Então, o peso dentro desse critério é 6. Então, como ele é um A1 PA2, ele vai levar ele inteiro. Então, aqui, ó, botei peso considerando as classificações, 6. Aqui, deixa eu pular aqui, depois eu vou para um que é A2. Ó, aqui, critério 3. O critério 3, ele é um A1 e A2. O que eu falei? Quando é uma indiferença, ele vai levar metade do peso. Então, se o peso é 4, ele vai levar 2. Tá? E aqui, é um A2 PA1. O critério 4 tem peso 2. Então, quanto que ele vai levar de peso? Ele vai levar o peso inteiro. Por quê? Porque é uma preferência forte. Preferência forte leva o peso inteiro. Tá? Agora, o Q é calculado de uma forma diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui para montar para vocês. Rapidinho, eu tinha preparado isso. Eu ia fazer uma vez só, e aí na verdade, ele é uma proporção. Mas ele fica mais fácil de entender de forma gráfica. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo... Bem. Ó, vou fazer só esse exemplo e aí para os outros, para não ficar repetitivo. Tá? Então, como é que eu descubro essa pontuação do A1 que é A2? Lembra que eu falei que é uma proporção. Né? Então, a indiferença leva metade e o APB leva inteiro. Então, a gente monta uma régua aqui. Perdão aí pela minha habilidade de desenho, eu estou com o mouse. Então, aqui, ó, vai entrar o meu valor de quê? Então, vai entrar aqui 0,9. Aqui vai entrar meu valor de P, 1,9, né? Minha diferença, nesse caso, foi quanto? 1. Então, na verdade, eu vou fazer em escala, mas dá para saber que é aqui, né? A diferença está aqui. Vou colocar que aqui é 1. Então, eu vou atribuir aqui um valor de x. Então, aqui vai ficar o meu 2,5. Por quê? Porque 2,5 é metade do meu peso. Aqui, ó. Meu peso inteiro é 5. Então, se o peso for 5,
ele está mais próximo do quê? De um APB, né? E se o peso for 2,5, de um A e B. Desculpa, peso não, diferença, tá, gente? Se a diferença for. Então, o que acontece? Aqui é como se fosse o meu valor de P, esse aqui é o meu valor de P, né? Esse aqui, ó. Desculpa. Aqui é meu valor de P, esse aqui é meu valor de Q. Então, se for um APB, ele leva tudo, 5. Se for um A e B, ele leva metade, que é 2,5. Agora eu quero saber se for entre um e outro. E aí a gente faz uma proporção, né? Então, basicamente, o que dá para fazer uma proporção aqui, posso fazer algo assim, né? X menos 2,5, senão você vai atrapalhar um pouco. Vamos lá. X menos 2,5. Ó, x menos 2,5 sobre 2,5, que é a diferença entre 5 e 2,5. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então, x menos 2,5 sobre 5 menos 2,5 é igual a 1 menos 0,9 sobre 1,9 menos 0,9. Então, eu faço uma proporção aqui para descobrir esse valor de x, né? Então, qual o valor que eu vou atribuir? Então, eu faço x menos 2,5. Isso aqui, né? Isso aqui, dividido por isso tudo aqui, é 5 menos 2,5, é igual a 1 menos 0,9, essa partezinha aqui, sobre o todo, né? 1,9 menos 0,9. E aí eu descubro o meu valor de x. Então, x, nesse caso, é 2,75. Então, você pode ver que ele é uma proporção, né? Se o meu x for 5 aqui, o que acontece? Vai ficar 5 menos 2,5 sobre 5 menos 2,5. Ele leva o peso todo, né? Basicamente, você vai levar o peso todo ou vai levar metade. Esse é o princípio mesmo. Né? E como você está entre os dois, você vai levar uma proporção. Tá? Então, basicamente, essa ideia que eu queria trazer de onde veio, né? Mas, então, isso aqui, ó, entrou aqui, ó. O peso completo, aqui, ó, metade do peso e uma proporção do peso. Só que tá fácil assim, né? A gente tem que piorar, deixar mais difícil o modelo. O que a gente faz? A gente vai trabalhar com a pertinência agora. E aí a gente vai pegar esses valores aqui, que a gente tem de peso. Então, aqui, ó, 6, 2,75, 2 e 2, e vai multiplicar pela média dos valores da tua matriz de pertinência que você está empregando ali. Né? Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo uma comparação aqui, esse critério 1, alternativa 1 e alternativa 2 do critério 1. E aqui é o grau de segurança do peso que eu estou usando. Então, a gente faz uma média aritmética aqui, entre esses três valores. E essa média aritmética é o índice nebuloso aproximativo. Tá? Isso vai ser multiplicado pelo teu peso. Então, aqui que você vai encontrar, aqui que você está degradando a tua incerteza, Fernando. Você perguntou. Né? Porque se os valores forem todos iguais a 1, isso aqui vai ficar 6. Seria 6, com o peso completo.
Mas no momento que eu tenho aqui alguma incerteza, eu vou fazer uma média aritmética aqui desses valores de incerteza, né? E eu estou atribuindo aqui uma incerteza ao meu modelo, eu estou degradando aqui o meu peso. Então, funciona mais ou menos assim. Perfeito, entendi, legal. Entendeu? Você influencia o peso duas vezes, pelo que eu entendi, né? Uma por causa do P e Q, depois por causa da incerteza. Isso. O peso normal ele vai ser mudado duas vezes, exatamente isso. Né? Se ele for um APB, peso inteiro, AB metade, AQB proporção. Além disso, vai ter esse fator multiplicativo aqui que vai influenciar, né, no teu peso. Porque quanto mais incerto, mais você vai passar isso para o peso. Aí, no final, em vez de levar peso 6, ele está levando 4,4 aqui. Agora, se fosse tudo aqui, a média seria 1 vezes 6 seria o peso inteiro. Nada, não sou penalizado por nada. Mas já que eu tenho algum grau de segurança, vamos dizer aqui, isso acaba sendo transmitido para cá. Tá? E aí, 7, a média desse, a média desse, a média desse. E aí vai multiplicando isso pelos pesos e vai chegando nos 9. Tá? Vou passar aí, gente, para não demorar muito. Então, e aqui o que você faz? Na verdade, eu trouxe para cá as informações, né? Então, critério 1, a gente teve um PA2, critério 2, um A1 QA2, o 3, um A1 IA2, e o 4, um A2 PA1. E aqui já são os pesos depois daquela multiplicação. Né? E aí, o que eu falei? Que isso aqui, S1, é o somatório do que é APB. O que é APB aqui? A1, PA2. Primeira análise que a gente vai fazer, esquece essa aqui. Primeiro, vamos olhar para essa. Primeira que a gente faz, a gente compara A1 com A2. Né? Então, a gente está comparando A1 com A2. Qual o somatório de A1 PA2 que eu tenho? Eu só tenho esse, A1 PA2. Então, aqui vai entrar o valor 4,4. Tá? Agora, o que é o somatório do resto? É isso aqui que sobrou. 2,01, 1,87 e 1,57. Aí vocês vão perguntar, Fabrício, tem um A2 PA1 aqui. Ele não vai entrar nesse somatório de APB? Não vai, porque ele não é APB. Ele é o quê? Ele é BPA. Que, na verdade, A2 domina A1, não é A1 que está dominando A2. Então, aqui, como A1 domina A2, só essa aqui que A1 domina A2, de forma forte, estrita. Então, entrou 4,4. Isso é maior que a soma de todo o resto. Então, 2,01, 1,87, 1,57. Aí deu isso aqui, ó. 4,4 é maior que 9,85. Falso isso, né? Então, se isso é falso, A1 não domina A2 em S1. Tá? Então, essa informação a gente vai guardar. E agora a gente vai fazer a volta, vai fazer A2 com A1. A2 com A1, aí sim que vocês vão usar isso aqui, ó. Porque você vai ter um A2 PA1. Então, A2 PA1 é maior que A2 QA1 mais A2 QA1 mais esse R que a gente não vai usar no caso. E aqui tem um BQA. Então, aqui seria A1 QA2 e aqui seria A1 PA2. Não sei se já está confuso ou não. Pode dizer. Porque depois o resto é só repetição mesmo. É importante que vocês entendam. Tá? Então, é isso. A gente só considerou porque só tem um A1 PA2 aqui. Aí, na volta, quando você faz A2 com A1, você não vai mais olhar A1 PA2, você vai olhar A2 PA1. Então, A2 PA1 é esse aqui. Isso aqui é verdade? Não. Então, A2 não domina A1. Então, A1 não domina A2 e A2 não domina A1. Beleza. Aí a gente vai olhar em S2. S2 já leva em conta a APB e a AQB. Então, o que eu tenho aqui de A1 PA2 e A1 QA2? Tenho esse e tenho esse. Então, 4,4 mais 2,01 é maior do que o resto que sobrou.
Então, 6,41 é maior que 3,44? Não. Então, se isso é falso, não, desculpa. 6,41 é maior que 3,44? Sim. Então, A1 domina A2 em S2. Tá? Aí vamos fazer a volta. Será que A1 domina A2 e A2 domina A1? Será que isso é verdade? Aí já olha diferente. Aí você vai olhar aqui o que é A2 que é A1 e o que é A2 que é A1. No caso, a gente só tem esse A2 que é A1. A gente não tem A2 que é A1. Então vai ficar 1,57 é maior que o resto. Então 1,57 é maior que 5,45? É falso. Então A2 não domina A1. Só que aqui entra uma questão. Qual é a questão? Esse cara domina o outro, A1 domina A2. Só que, se vocês olharem na matriz, A1 domina A2. Só que A2 ele tem um critério que ele tem uma diferença alternativa para outra que é maior do que a discordância. Maior é igual, né? 4 de diferença aqui. Ou seja, tu gerou aquela dúvida no teu decisor. Assim, é o exemplo lá da Lamborghini do Gol. Essa alternativa 1 é melhor que a 2. Pô, mas tem um critério aqui que a 2 ela é bem superior a 1, que a discordância a gente botou um valor baixo. Ou seja, elas aqui são indiferentes. Então, as duas vão levar valor meio. A gente vai ver isso na matriz. E as 3 é a mesma coisa. Só que você vai considerar A e B também. Aí aqui vai ver que A1 domina a 2 e A2 com A1. A2 não domina A1 e S3. Só que aí cai na mesma parada ali, na mesma restrição do critério 4, que eu vou ter uma diferença maior que a discordância. Então, você gera meio e meio ali, gera uma diferença. E aí, vamos montar uma matrizinha provisória. Então, como um critério, uma alternativa aqui dominou a outra, mas caiu na discordância, as duas levam meio. Então, aqui é o que eu botei. Ó. Então, a diagonal é sempre zero, né? E aqui ficou meio e meio. Tá? E na primeira, que não teve isso da dominância, da discordância, é porque nem A1 dominava a 2, nem a 2 dominava a 1. Então, as duas levam meio. Fabrício, cortou teu áudio. E agora, foi? Foi. Foi, beleza. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai ver que aqui é um APB, depois um AIB, blá, blá, blá. Aqui vai levar o peso inteiro, porque é um APB. Aqui vai levar metade, porque é um AIB. Aqui leva metade. Que eu acho que era para ser 1, tá? Vou corrigir. É que o peso é... Ah, não, desculpa. Aqui é um AQB, tá, gente? Desculpa. Ele leva a proporção. Aqui que leva metade, que é um AIB. Então, aqui leva 2,5. E aqui leva uma proporção, porque é AQB. E a mesma coisa. Pega o valor multiplicativo, aqui eu já estou dando uma mastigada para vocês, né? Mas a matriz inteira é essa aqui. Então, eu estou cortando, se a gente está analisando a 1 e a 3, eu tirei a 2 da jogada para facilitar a visualização, tá? Enfim, vou fazendo isso até o final. Então, aqui a 1 não domina a 3 não domina a 1, então as duas vão levar a meio ali na minha matriz de decisão. Aqui a 1 domina a 3 e a 3 não domina a 1. Então, o que acontece aqui? Quando a gente joga naquela matriz de comparação do S1, S2, S3, ele vai levar a pontuação dos critérios aqui onde eu tinha APB e AQB, que é essa parte esquerda aqui da minha comparação, dividido pelo todo. Então, naquela matriz ali que eu mostrei para vocês, essa aqui que a gente vai jogar a matriz final, você vai colocar que a 1 dominou a 3 com 0,58. Então, é a pontuação que ele leva. E por que ele leva essa pontuação? Porque é essa proporção entre o que era APB e AQB e o todo. A pontuação referente só ao que é APB e AQB. Então, ele levou isso aqui. Tá? Enfim, isso acontece em outras situações e eu vou dar um pouquinho para a gente não atrasar muito. Tá? Final, a gente chega nessa matriz aqui de pontuação, que é o que o software dá para vocês. Tá? Então, o software dá isso aqui para vocês já. Então, deu para ver aqui que a alternativa 1 ela é a mais bem pontuada.
ela tem um empate aqui em S1, ou seja, você não consegue discernir qual é a melhor alternativa, mas quando você vai relaxando esse modelo, você vai para uma situação mais flexível, você consegue já diferenciar as alternativas, e aí você vê que a 1 é melhor que a 2, que é melhor que a 3. Tá? Então, aqui são alguns trabalhos relacionados, né? Isso vem das aplicações do professor Simões, eu ainda não tinha entrado aqui para trabalhar com Tor, então a gente tem artigos em todo tipo de aplicação, tecnologia de cartão de crédito, disposição de resíduo plástico e resíduo de construção e demolição, destinação de gás natural, construção de planta energética, seleção de terreno. Tem muita aplicação já com Tor, né? E outras aqui, essas aqui em periódico, essas aqui em artigos de simpósio, né? Então, e aqui são as novas, né? São as depois que eu implementei lá o Tor 2 lá no IME. Então, a gente tem aqui esse do navio, que eu vou comentar com vocês, o que o professor Marcos e o professor Simões já falaram, que foi com o oficial da Marinha Fuzileiro Naval, né, da Marinha Americana. Esse estudo foi bem interessante. Tem trabalhos aí de vocês, tem aqui do... Esse aqui, se eu não me engano, com o Igor, Maeda, não lembro mais quem participou, se eu não me engano foi esse aqui, né? Esse aqui que foi usado para o TCC, esse aqui foi usado numa dissertação aqui da UF, então são alguns trabalhos usando o Tor. Então eu trouxe aqui esse que eu vou comentar com vocês, da escolha do navio de guerra para a Marinha. Então a gente tinha algumas opções de navios, alguns critérios, e junto dos especialistas a gente conseguiu chegar numa ordenação interessante aí, né? Isso aqui, que foi com um oficial lá da Marinha Americana, né, que ele fez em cima da escolha de um veículo, né, de um blindado para ele. Isso é um estudo bem interessante. Esse aqui, da revista Saúde Pública, né, escolha de navio de assistência, o Igor, o Maeda, o Frederico, além do professor Simões, professor Marcos. Esse artigo, bem legal também. Esse aqui é bem recente, sobre águas de lastro, né, gerenciamento das águas de lastro. E foi feita uma comparação entre o método todinho nesse artigo. E esse aqui foi usado, se eu não me engano, foi o artigo dessa disciplina aqui do período passado. Foi publicado no CBS, e ele é bem legal, foi o artigo do André, e ele trata de um problema de priorização de processos da cadeia de valor de exposição a risco, a fraude e corrupção. Ele consegue ali ordenar os processos que são mais expostos à fraude e corrupção. Então, eu achei bem interessante, uma aplicação bem diferente que a gente tinha dado até então. Então, dá para ver que dá para aplicar os métodos em diversos campos, né? Então, coloquei aqui militar, construção civil, metrologia, políticas públicas, escolha de software. Então, tem algumas aplicações que eu resolvi colocar para até dar uma inspiração aí para quem estiver sem tema, não sabe ainda onde vai aplicar. O Tor já foi aplicado nisso, então pode dar uma leitura aí que vai dar uma clareada aí. E aqui foi aquele artigo, né, que eu comentei da Marinha, né, da escolha do navio. Né, eu vou passar rápido com ele por causa do tempo, mas aqui eu vou explicando, né, que era uma demanda da Marinha, porque a maioria dos navios estão próximos da vida útil, então daqui a pouco não vai ter navio, né, não vai ter navio de guerra. O navio que está para ser construído possivelmente ele deve atrasar por falta de recurso, né? Então a gente está numa situação aí difícil, porque sem esses navios vai ser difícil a Marinha conseguir cumprir os objetivos dela, né? Os objetivos que ela se propõe. E aí a gente usou o método Tor para selecionar qual seria um bom navio aí para ser comprado mediante uma compra de oportunidade.
que seria a compra de um navio aí, vamos dizer, de segunda mão, né? Um navio que já tem alguma utilização. Então, aqui é o conjunto de dados que a gente teve. São muitos, então, assim, não utilizamos todos. Então, junto dos especialistas, selecionamos ali quais seriam os critérios relevantes a serem utilizados aqui. Então, por exemplo, essas medidas aqui a gente não usou, as medidas de dimensões mesmo do navio. Usamos aqui velocidade máxima, radiação, tripulação, artilharia, tipo de helicóptero, enfim, isso aqui que eu vou explicar. E aí os especialistas com mais de 20 anos de experiência falaram, ó, dentro disso aqui, desses dados que a gente tem, isso aqui que é importante. Então, a gente usou esses dados importantes. Só que cai num problema aí, né? Porque velocidade máxima, beleza, eu tenho esse valor de manual. Raio de ação, eu tenho esse valor. Tripulação que eu posso levar, eu tenho também. Agora, vamos dar uma olhada ali em artilharia principal. Como é que eu vou julgar isso? Né? O que é melhor do que o quê? Então, é melhor um canhão X ou 2 canhões Y? Então, não, às vezes esse 1X ele é tão bom que ele supera 2Y. Quem sabe disso é o especialista. Né? Então, a gente criou uma escala aí de intervalos e atribuiu os valores aqui mediante essa escala de intervalos. Então, a gente transformou isso aqui numa escala numérica. Tá? E esses aqui que a gente tinha dado, a gente aproveitou. Mas aquela tabela foi importante porque a partir dela que eles sabiam qual era o armamento que tinha no navio. Né? E eles conseguiram julgar numa escala de intervalos, sendo o maior valor Então, aqui foram os pesos atribuídos, os valores P aqui em discordância, que eu até fiz um recorte ali para explicar como é que é feito o APB, AQB, AIB, como é que é calculado. E a gente chegou na ordenação. E aí, nesse, a gente usou o TOR 1. E a gente não rodou ele com custo, porque a gente queria a melhor escolha operacional. Né? Qual seria o melhor navio a ser adquirido? Vamos deixar o custo de lado para saber. E aí chegamos aqui no DDG 51. E os especialistas validaram isso. Falaram, realmente, esse navio ele é um absurdo. Só que ele é muito caro. O problema dele é que ele é muito caro. E aí a gente chorou de cenários, etc. Bem, aqui é um pouco da ferramenta que a gente desenvolveu. A ferramenta é essa, o Tor Web. Vocês podem acessar aí no computador de vocês, que a gente vai fazer um exercício rapidão. E o site é esse, www.tor-web.com. E a gente vai rodar esse exemplo aqui nele. Então, eu vou dividir aqui minha tela para tornar o processo aqui mais fácil. Tá? Então, vou pegar o exemplo aqui. Bem, então, a primeira coisa, quando vocês entram no sistema, ele vai perguntar se você quer usar o TOR 1 ou o TOR 2. Vamos usar aqui o TOR 2, tá? E 4 alternativas. Critérios. 4 critérios. Por quê? Vamos trabalhar com 2 decisores aqui. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, 2 decisores. Da HRB, humano, design e porta-mapas. Tá? Então, entrei com minhas alternativas e entrei com meus critérios. Aí eu tenho algumas formas de entrar com peso, tá? Só que, para não gastar muito tempo aí da aula, eu vou ficar focado aqui na atribuição direta. Então, eu sei quais pesos que eu estou imputando aqui. Então, o decisor 1, ele vai entrar com peso 4 em preço.
com peso 3 em consumo urbano, com peso 2 em design e com peso 1 em porta-mala. O segundo ele já vai entrar com peso 3 em preço, 4 em consumo urbano, 1 em design e 2 em porta-mala. Tá? Então, eu consigo agregar o peso dos meus decisores. Então, eu vou dar um submeter aqui, vamos embora. Bem, o que ele fez aqui? Ele já deu para a gente a soma dos pesos normalizados. Então, ele faz uma normalização aqui dos pesos e ele já chega no consenso. Como eu joguei os valores meio complementares aqui, ele deu 2 pesos iguais aqui e 2 pesos iguais. Eu botei 1, 4 e 3, 3 e 4, 1 e 2, enfim. Então, aqui no final das contas, da mesma coisa, ele normaliza e ele chegou nesses pesos. Então, esse é o peso, é o agregado dos decisores. Tá? E aqui a gente vai entrar com os valores. Lembrando que valor monotônico de custo entra com valor negativo. Então, o preço aqui vai entrar com valor negativo. Consumo urbano, aqui vai entrar com valor positivo, porque é como se fosse quilômetro por litro, tá? que eu atribuí. Design, numa escala de 1 a 5, eu coloquei peso 4 aqui. E porta-mala, 432. Ponto HRV, preço, joguei um preço aqui, que não deve mais estar isso, mas 95.700. Consumo urbano, 10,5. Design, 5. Porta-mala, 437. Creta, 69.990. Consumo urbano, 10,4. Design, 4. Porta-mala, 431. Renegade, 8,4. Desculpa. Menos 8,2. 490. 9,5. Acho que foi errado ali, né? 9,5. 3 e 320. Tá? E aqui eu vou jogar os valores de PQ. Então, o valor de PQ é 3.000, 1, 2 e 30. Aqui 1.000, 0,5, 1, 5. E aqui estão minhas discordâncias. Só para a gente fazer uma análise aqui rápida do valor de PQ, tá? O que esse valor aqui significa? Que no critério preço, 3.000 para o decisor, ele é uma diferença relevante. Então, se eu tiver um carro que custe 90.000, um carro que custe 94.000, eu tenho uma preferência forte sobre o de 90.000. É isso que ele fala aqui. Tá? Então, P é uma diferença relevante. E Q é uma diferença irrelevante. Se um carro foi 39.000, outro 90.000, dá no mesmo. Tanto faz. Tá? E se eu tiver algo nesse intervalo, eu tenho uma preferência fraca. É isso que ele diz. Isso também foi usado aqui para design, por exemplo. Né? Então, uma diferença de 2 nessa escala que eu criei para design é uma diferença relevante. Agora, 1 é irrelevante. Então, esses são os valores de PQ. E discordância aqui, um valor alto que a gente jogou para não influenciar essa nossa análise. Tá? Aqui a gente pegou o maior valor, diminuiu do menor e jogou um valor em cima. Né? Nesse caso, eu acho que eu até atribuí um valor mais alto que não caísse naquela questão lá da Lamborghini e do Gol. Né? Bem, você quer usar pertinência? Sim. Aí abre isso aqui. Aí você vai entrar com o quê? Com a matriz de pertinência. Então, aqui vai ser tudo 1. Peso tem pertinência 1. E aqui a gente vai entrar com os valores. 1, 0,9, 0,8, 1, 1, 0,75, 0,8, 1, 1,09, 0,8, 1, 1,075, 0,8 e 1. Tá? Então, aqui a gente entrou nos valores de incerteza. Supondo aqui, por exemplo, que preço eu tenho certeza, porque eu fui lá na concessionária e sei o preço. Porta-mala é o volume mesmo de manual, não tem que contestar. Agora, design é questionável, né? E consumo urbano também, porque a revista X fala que o consumo é 10 km por litro, a revista Y é 10,5, a outra é 11. Então, tu não tem tanta certeza aqui, você joga alguma precisão. Você quer usar TCA? Quero. TCA é aquela análise que ele vai
tirando o critério e vendo se aquele critério é relevante ou não. Bem, aqui ele já faz nossa análise, ó. Ele monta aquela matrizinha que eu falei para vocês, né, aquela matriz final, e dá um resultado. Então aqui, ó, o Creta, ele em S1, ele é superior ao Nissan Kicks, que é superior ao Honda HR-V, que é superior ao Renegade. Em S2, a mesma coisa. Em S3, a mesma coisa. Então, em S1 aqui, ele já consegue ver que um é superior ao outro, né? Na condição mais restritiva possível, ele já consegue ver isso. Tá? Em muitas situações, você não consegue. Em S1, ele dá empate e você não consegue. Aí você tem que ir para S2 e, às vezes, você só desempata em S3. Tá? Aqui ele já resolveu. E aqui ele faz aquela análise lá do TCA. Então, ele está rodando aqui o TCA e analisa o critério design. Então, ele vai rodar a análise inteira, que a gente já sabe o que vai dar, que é essa original aqui, em S1. E aí, aqui, o que ele faz? Ele roda essa análise aqui sem o critério design. Aí, o que acontece? Deu a mesma coisa, não deu? Como deu a mesma coisa, tanto faz ter esse critério design ou não. Ele pode ser retirado. Ó, o critério que pode ser removido, design. Aí ele já tirou design. Já tirou. Aí ele vem para cá. Vamos olhar agora porta-malas, que é o segundo de menor peso. Aí ele roda o original e roda sem o critério porta-malas. Quando ele fala sem o critério porta-malas, eu já tirei design. Tá? Então, ele está rodando sem design e sem porta-malas. Quando eu rodo isso, dá para ver que a coordenação aqui é diferente. Ó. O segundo aqui é o Renegade e o segundo aqui é o Kicks. Ou seja, eu mudei minha ordenação. Então, eu não posso retirar porta-malas. Mas o design está ali guardadinho. Posso tirar. Aí, vou lá. Agora eu vou analisar preço. Então, eu vou tirar, na verdade, design que já saiu e preço. Quando eu rodo os dois, deu uma diferença na ordenação. Como deu, eu não posso retirar preço. Então, continua só design. E agora eu vou olhar consumo urbano. Vou rodar ele inteiro e vou rodar ele sem design e sem consumo urbano. Mudou a ordenação. Então, significa que eu não posso retirar consumo urbano. Então, só posso tirar design em S1. Aí ele vai fazer isso para S2 e vai fazer isso para S3. Aí você vai saber o que poderia sair em cada um. E aí ele gera um relatório aqui, se vocês apertarem download. Eu acho bem útil o relatório, porque você guarda isso para pesquisa. Então, não tem como perder aquele dado lá que você imputou. Já está abrindo aqui. E outra coisa que ele faz é uma análise chamada TCA nebulosa. O que consiste essa análise? Ele fala assim, beleza, você me recomendou tirar design. Mas se eu tirar o design, eu vou aumentar a minha imprecisão? Eu vou aumentar a minha imprecisão? Então, deixa eu mostrar aqui no slide, que vai ficar mais fácil. Só antes de mostrar o relatório para vocês. Esse aqui que é o relatório que é emitido. Então, tem todos os valores que vocês imputaram, nome dos critérios, nomes das alternativas, matrizes, as ordenações aqui, o TCA, tem tudo aqui. Isso aqui é bem útil. Teve um TCC aí que eu orientei, eu coloquei isso aí no final do TCC para provar que foi rodado ali, né? E o TCA nebulosa, só para terminar, ele vai fazer essa análise aqui. Fala, beleza, você falou que eu posso tirar o design. Então, se eu fizer a média das pertinências, em tudo, todos os critérios, ele vai dar essa média aqui. Agora, se eu retirar design, se eu retirar essa coluna e calcular a média, dá para ver que esses valores são abaixo dos outros. Né? Então, o que acontece? A média aqui aumenta. Então, você teve um aumento da média, daqui para cá. Então, o que aconteceu? O fato de eu tirar design tornou o meu processo decisório menos incerto. Porque quanto mais perto de um,
maior a minha certeza. Então, além de eu tirar isso aí, ele ainda fala para mim que a decisão está com mais certeza, né? Eu consigo contemplar maior certeza ou menor incerteza. E aí ele faz essa análise, que é a análise de valores, que é só de média, e esse alt-crit aqui, ele faz a média disso aqui com a média dos pesos, tá? Então, esse valor 0,9625, ele é 0,925 com a média dos pesos, que é 1. Isso mais isso, tá? E esse alt-crit aqui, ele é essa média da pertinência mais a média desses pesos aqui, que ele leva em conta a média da pertinência do peso. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Eu aumentei os valores. Então, o que acontece? Se eu tirar design, eu estou diminuindo a minha precisão. Então, recomenda-se que você tire o design da tua análise. Mas quem tira é o decisor sempre. Tá? Então, assim, eu coloquei isso para tentar traduzir, porque o relatório ele ainda não está muito legal nessa parte. Quando você vai no site aqui, não relatório, essa parte que talvez fique um pouco confuso para entender. Então, olhando essa matriz, dá para entender direitinho o que foi feito. O pessoal, desculpa aí pelo tempo, aí eu acabei ultrapassando um pouco, mas aqui estão os meus contatos, e-mail, LinkedIn, quem quiser me adicionar, quem quiser fazer sobre o TOR 2, eu posso ajudar, como tenho contribuído com os trabalhos. Então, obrigado aí pela atenção de todos. Bem, A gente que te agradece, meu amigo. Alguém tem mais Excelente, alguma Ribeiro. dúvida, alguma Muito bom. pergunta? Ficou faltando alguma coisa? Aproveita e pergunta agora. Fabrício, eu vou pedir que você me mande essa apresentação. Manda. Eu vou converter ela em PDF e vou colocar lá na pasta da turma, né, para o Miguel colocar lá. Tá? Tá bom. Tá? Então, é o que o Fabrício falou no início da aula, né? Vocês observem que, dependendo do problema, usando o TOR, você está matando uma formiga com uma bazuca, né? Escolhe um probleminha simples do dia a dia, escolha de RP, não sei o quê, 3, 4 critérios. Talvez se você usar ali um método borda, um método HP, já vai ser o suficiente e vai dar um resultado satisfatório, né? Agora, realmente, quando eu tenho muitos critérios, quando eu tenho incerteza envolvida, né? Quando eu quero trabalhar com o conceito de outranking, né? Com o conceito de sobreclassificação, e, ao mesmo tempo, eu quero gerar uma agregação, né? O TOR ele é híbrido, ele está aí no meio do caminho entre o método de agregação de síntese e entre o método de outranking, né? Sobre classificação. Então, quer dizer, não é toda a situação que pede a utilização do TOR, né? Porque é o seguinte, é quase inevitável de você apresentar para o seu chefe, para o seu diretor, para o seu gerente, para o seu supervisor, e ele não entender nada. Ele vai ter que acreditar na ordenação, que você mostrar, né? Ele não pode querer entender o método, porque provavelmente não vai conseguir, né? Então, quer dizer, tem que pesar isso muito bem, né? Tem que pesar a mão aí, calibrar a mão para ver se vale a pena ou não utilizar, né? E aí já tivemos aí mais de uma dezena de trabalhos aí com TOR, inclusive na turma passada, né? Então, se alguém ficar com qualquer dúvida, pode falar com o próprio Maione, pode falar com o professor Simões, que é o pai do método, pode falar comigo, a gente está aí à disposição. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Bem, se ninguém tem mais dúvida, então, até a terça-feira que vem. Tá bom? Boa noite aí, pessoal.